noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. O nosso entrevistado de hoje é um magistrado de carreira, é um homem que é filho, neto de magistrados e agora é o presidente do Poder Judiciário de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça. Eu falo com o desembargador Francisco Oliveira Neto. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Obrigado, agradeço o convite e a possibilidade de seguir e fazer um diálogo aqui a respeito dos vários assuntos que interessam a Santa Catarina, o Poder Judiciário e a comunidade geral. Muito obrigado. Eu faço assim uma pergunta presunçosa agora. O fato de ter sido neto e filho de magistrados, dois desembargadores, inclusive, tendo seu pai presidido a mais alta corte do Estado, não tinha outra profissão na sua vida? Pelo menos, essa seria a pergunta presunçosa. Eu brinco dizendo que na minha família tem duas coisas que a imaginação ela é pequena. Nomes e profissões, né? Eu tenho o mesmo nome do meu avô e o mesmo nome do meu pai. E exerço, e com alegria, as duas atividades que também meu avô e meu pai sempre se dedicaram. Meu avô paterno e meu pai, que é a magistratura e a docência, ser professor. Eles também eram professores, meu pai também. O pai também foi professor da universidade, e eu sou professor da Universidade Federal, que é algo que eu carrego com muito orgulho, com muita alegria. Mas é importante dizer também, Roberto, os dois cargos por concurso, né? Exatamente, homologados, né? Um dos fundamentos da magistratura é a independência do julgador, do magistrado. Aí eu lhe pergunto, esta questão incomoda muita gente a ponto dos que perdem as litigâncias virarem verdadeiros críticos do Poder Judiciário no Brasil? Veja, eu acho que primeiro te dizer que na República e na democracia, né, a crítica, ela tem que acontecer e acontece, faz parte do debate. Agora, claro que a crítica é uma coisa, a ofensa é outra. Né? Agora, a crítica é a máxima do no público, em público e para o público. Nós já tivemos época no Brasil, e você também se recorda, e as pessoas se recordam, em que as decisões judiciais, elas não precisavam ser fundamentadas e não eram nem publicadas. Né? Basta ir buscar na história, nós vamos ver o ato institucional número 5, né? Ele proibia o habeas corpus ou qualquer medida judicial de ato praticado com base no ato institucional. Então, se decretava uma prisão, dizia, essa prisão é com base no ato institucional número 5. Não cabia nem o questionamento judicial. Então, a partir, principalmente da Constituição de 88, e a Constituição de 88 é a marca, a ampliação e a proibição dos juízos secretos, ela existiu. Claro que ela existe ainda, o segredo de justiça, em determinadas específicas situações. Então, conviver com o debate, conviver com o questionamento, isso para quem está na vida pública e para quem pratica atos no público, ela tem que ser algo natural. A crítica, o debate, o questionamento. E me permita aqui, só para completar, Sim, claro. que é o que acontece com todas as nossas decisões. Quando um juiz julga um processo, essa decisão dele está submetida a recurso. E o juiz, essa vai ser submetida a um outro grupo de julgadores. E depois a outro. Existe um mecanismo que faz parte do devido processo legal. E a partir do Tribunal de Justiça, todas essas decisões são colegiadas. Né? São colegiadas, existem algumas decisões. A grande vocação dos tribunais, Roberto, é o colegiado. Existem exceções que são decisões que nós chamamos de monocráticas, individuais. Mas essas decisões individuais, elas nunca podem destoar do entendimento do colegiado, porque o que prevalece é o colegiado. Esse é um ponto fundamental para nós. Como é que o senhor encara, então, esse pedido para restringir essas decisões monocráticas, hoje em discussão no Congresso Nacional? As decisões monocráticas, esse é um debate que, na verdade, ele não é novo e não é exclusivo do Brasil. O nosso modelo constitucional, ele é um modelo que ele seguiu a lógica do modelo norte-americano e do modelo europeu numa fusão. Né? O controle, não quero ser muito técnico aqui para não
não aborrecer as pessoas, mas é um mecanismo de controle de constitucionalidade, a existência de uma corte constitucional ou que cada juiz pode, como é o modelo norte-americano, declarar a inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo. Mas é fato que essa questão relacionada a se pode um juiz do Supremo, um ministro supremo, decidir monocraticamente, ir sozinho ou ir para o colegiado, essa é uma escolha que cabe ao parlamento, está sendo feita. Sim. E em outros países, isso não existe. E em outros existe em grau muito maior. É verdade. Agora, o que é importante disso, Roberto, é que o assunto está sendo debatido onde tem que ser, no parlamento. Doutor Francisco, Santa Catarina é um estado que litiga muito, gosta de entrar na justiça? Veja, os nossos números eles não destoam do resto do Brasil. É claro que procurar a justiça, procurar o Poder Judiciário, apresentar a sua demanda, ela é, sim, um sinal de civilidade. É um sinal de, eu não vou brigar na rua, eu vou discutir no Poder Judiciário. Então, a gente não pode ver com maus olhos, e eu não vejo isso, alguém procurar o Judiciário. É importante que... Por quê? Porque é justamente o Poder Judiciário é o campo, é o lugar... Eu não brigo com o vizinho, eu não vou bater boca com o vizinho. Vai ter um processo onde isso vai acontecer. A busca sempre de um árbitro. De um árbitro. Agora, claro que o Poder Judiciário tem uma capacidade de resposta e também a gente não pode trabalhar num consumo irrefreado de recursos, né, que são finitos. Sim. Então, nós precisamos. E, claro que as pessoas, o cidadão, quando surge uma questão de demanda, nós, por exemplo, ele pode procurar o acordo, ele pode procurar o PROCON, hoje tem site, o consumidor.gov, para evitar a judicialização. Agora, os nossos números eles estão dentro do cenário nacional 3 milhões. Cerca de 3 milhões de processos em tramitação. Até já reduziu um pouco a última, na gestão Blasi e Altamiro, esses números eles acabaram, já reduziram, mas no geral, 3 milhões de processos, uma entrada anual de cerca de 1 milhão e uma saída de 1 milhão e tanto. É nesse fluxo que nós estamos. Conciliação, arbitragem e mediação são soluções para isso? São soluções e o Brasil já tem uma lei da arbitragem. Essa lei passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que afirmou a constitucionalidade do modelo, porque é uma cláusula negocial. Então, eu posso escolher. E isso tem que receber incentivo. Em Santa Catarina, nós temos um modelo de conciliador, que é remunerado, inclusive, e que nós temos que implementar e crescer, porque nós temos que buscar, sim, um acordo. Para completar essa resposta, tem uma frase, algo que eu tenho dito desde o período em que me apresentei como candidato a presidente e repeti no discurso de posse: ninguém conhece melhor um conflito do que um juiz ou uma juíza, porque nós lidamos com conflitos o dia inteiro. Também, então, ninguém melhor para aconselhar a população a como evitar o conflito. E aí são os mecanismos que nós temos, as políticas do lar legal, sim, da CEVID, que é a de violência doméstica, para evitar esses conflitos, a da infância e juventude, todas essas coordenadorias com desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas servem para evitar os conflitos. Pois é, o senhor declarou no dia da sua posse, um encontro com jornalistas, anterior até a posse, que é contra a censura prévia, à imprensa e nas redes sociais. Mas isso tem relação direta com a grande discussão mundial hoje da regulação, principalmente das mídias? Veja, esse é um tema importantíssimo, há um debate internacional e nacional muito forte em torno desse assunto. E o que eu disse e reafirmo é que os danos para a democracia de uma censura prévia, eles é fatal para a democracia. Uma democracia não consegue conviver com isso. Agora, isso não significa nunca a irresponsabilidade ou o de acordo com a irresponsabilidade. Nós já tivemos um período no Brasil em que a proibição da notícia, ela é uma coisa. E o Supremo já enfrentou isso. Aquilo que é sabidamente inverídico. Agora, aquilo que passou pelo crivo
da investigação da imprensa, aquilo que passou pelo crivo de uma investigação mínima, tanto que não há indenização por dano moral em situações dessa. Agora, há indenização por dano moral no abuso. De modo que publicou, é um fato sabidamente mentiroso, vai haver responsabilização. Isso está correto. E isso não é censura prévia. Sim. Aí a necessidade até de um acordo em termos de qual a palavra que cabe. Então, quando eu não interpreto que seja censura prévia, qualquer argumentação ou qualquer afirmação no sentido que não podemos, vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar quando é sabidamente falso. Nós voltamos daqui a pouco, no próximo bloco, para falar de situações interessantes que estão acontecendo no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário de Santa Catarina. Inclusive, a utilização da inteligência artificial. Nós voltamos daqui a pouco. Um grande abraço, até já. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Francisco Oliveira Neto. Desembargador, o Tribunal de Justiça começou a usar a inteligência artificial e a pergunta que muitas pessoas fazem é como se dá a utilização desta ferramenta tecnológica? Bom, esse é um assunto que vem ganhando, obviamente, espaço, sempre também tem sido dialogado e conversado. É fato que, quando eu me lembro da época em que era ainda a máquina de datilografia, depois veio as máquinas elétricas, com alguma memória de 2, 3 linhas. Ou pelo menos já podiam apagar, né? Tocava na tecla e apagava. Tinha isso ainda, tinha um corretor. Né? Até teve um debate numa época, a discussão na época, se podia usar a máquina elétrica para fazer as atas das audiências, depoimentos. Sim. Por quê? Porque as correções, elas não apareciam no papel carbonado. Exatamente. Né? E aí, para registro disso, era complicado. Mas, enfim, tempo passado, agora nós estamos numa outra era, estamos aí com chat GPT, com construção de textos. Como que isso impacta no judiciário? Santa Catarina sempre foi um estado pioneiro na utilização da tecnologia da informação. Nós temos uma estrutura enorme em relação a isso e um cuidado muito grande, mas é fato que agora, recentemente, a corregedoria, que é uma parte importante do nosso tribunal, né, que é um setor não só de controle, mas de orientação da atuação dos juízes, a corregedoria e a presidência sempre trabalharam juntas nesse assunto. Isso, o processo decisório, ele nunca vai desaparecer. É fato isso. O processo decisório não vai desaparecer. Nós podemos automatizar, e temos o EPROC, que é o sistema de controle de tramitação dos processos, que não é mais físico, é todo digital. Ele tem automações, né? Ele tem momentos em que vai para um sequenciamento e avança. Então, onde você havia necessidade de um servidor, ou de um estagiário, ou de um servidor, ou de um funcionário, que ainda que, mesmo com qualificação, ele tinha que fazer essa automação, fazer a prática de atos sequenciais, hoje ele usa a habilidade dele, a expertise dele, para atos de maior complexidade. Então, essa é a transformação. A transformação, ela não é uma transformação para assustar as pessoas, não. Ela é uma transformação para conquistar as pessoas e ver que esse processo de automação, os robôs, como nós chamamos, eles já são realidade e utilizam naquilo que é o sequenciamento dos atos processuais. Foi citado, vai ter audiência, não vai ter audiência, o processo ele entra num caminho. Isso agiliza, nós avançamos e muito. Agiliza o processo. Sem dúvida nenhuma, porque ele chega num momento decisório mais rápido, que é o que a pessoa quer, é a decisão do seu processo. Né? Exatamente. Bom, um dos programas que mais aproximaram o Judiciário Catarinense, Tribunal de Justiça, especificamente, da vida do cidadão catarinense, foi a regularização fundiária com o lar legal. Deve ser ampliado esse programa, presidente? Deve ser ampliado, tem que ser sempre valorizado, prestigiado. Ele tem 2 caminhos de atuação hoje, que é a regularização urbana e também a regularização dentro daquilo que é de competência do Estado e dos municípios. Obviamente, ele não lida com
a regularização fundiária do sistema federal, sim, mas é preciso regularizar e sempre com os cuidados ambientais, que esse é um ponto importante. Quando se fala em regularização lar legal ou a regularização fundiária de modo mais amplo, ela não pode acontecer num ambiente de descontrole ambiental. Perfeito. Tem que acontecer dentro disso. Agora, claro, respeitando, né, como a legislação brasileira teve que avançar, você não tinha direito de laje no direito na nossa época. Não. Hoje tem, está no Código Civil de 2002. Né? Então, são novas formas de habitação, porque é importante dar segurança às pessoas. E evita conflito. Esse é um dos programas que ele ajuda a evitar conflito. Por quê? Porque se a pessoa não tem delimitado o seu espaço de propriedade, aquilo ali não vai resolver, nem mesmo para fins sucessórios. Né? A segurança da família. Então, nós precisamos ter isso. E esse programa é um programa que, atenção, aliás, isso não é nem escolha nossa. Aliás, ele começou em Santa Catarina, ganhou repercussão nacional e hoje é uma determinação, uma imposição para todos os estados. E dá dignidade também para a dúvida, pessoa humana, né? É uma coisa bastante interessante. O Tribunal de Justiça auxiliou o Executivo, pelo menos em 3 situações que a gente pode generalizar hoje, mas que foram bastante extensas e traumáticas. No ataque à Covid-19, a partir de 2020, na questão mais recente, na ajuda dos municípios que sofreram com enchentes e também nas cirurgias eletivas. Este é realmente o conceito e a definição mais clara de Estado, que não é só o Executivo? Perfeito. O Estado ele é um só. Claro que você tem, nós temos uma organização, né, que ele divide as funções do Estado, a função legislativa, a função executiva e a função judicial. Né? Mas os 3 compõem o Estado. O CNPJ é o mesmo. Né? Eu costumo dizer isso. De modo que, se o Estado... Nós auxiliamos muito todo o Estado e estamos juntos com o Estado na questão tributária, que são as execuções fiscais. Praticamente 1/3 do nosso serviço, Roberto, é ação de execução fiscal. Que é importante que as pessoas lembrem que aquele que é o bom pagador, ele acaba financiando o que não paga o seu tributo, porque gera uma ação de execução fiscal que gera custo orçamentário do Poder Judiciário, que é pago pelo Tesouro do Estado. Então, a gente tem que ter sempre presente isso. E o diálogo sempre com o Executivo e com o Legislativo nessas questões emergenciais, ele tem que seguir, sempre aconteceu no nosso Estado e vai continuar seguindo. Isso já foi sempre com o presidente Mauro Nadal, com o governador Jorginho Melo, com o próprio presidente Erneuso Nadal, o Tribunal de Contas, o procurador-geral de Justiça, doutor Fábio Trajano, que são são os que dialogam muito proximamente nas questões relacionadas ao Estado. Isso tem que ser mantido, porque isso é muito importante. E essa relação institucional entre os poderes e os órgãos com autonomia financeira, na sua opinião, ela evoluiu, pode evoluir ainda mais? Eu quero que evolua, né? Eu quero que evolua, e é o meu perfil. Que não é nem a questão de ser o meu perfil, é o perfil do Tribunal de Justiça. E eu, ao ser eleito presidente do Tribunal de Justiça, eu fui eleito pela vontade, na totalidade dos meus pares, justamente por quê? Justamente para manter esse cenário de diálogo, que é a concepção que, tradicionalmente, o nosso Estado tem. Para a gente encerrar, qual a marca que o senhor pretende deixar à frente do Tribunal de Justiça quando deixar o cargo de presidente? Um judiciário eficiente, participativo, democrático, que valoriza a democracia, que valoriza os direitos fundamentais e que contribui para o aprimoramento da sociedade catarinense. Se eu conseguir isso, estou bem. Doutor Francisco Oliveira Neto, é uma honra tê-lo aqui e uma honra saber que o Judiciário está em boas mãos. Obrigado. De um profissional não só pela carreira, mas também que tem essa visão diferente de mundo, né? A gente estava recordando aqui alguns momentos, né? O que era o Judiciário há 4, 5 décadas, né? Muito diferente, principalmente
quando a gente falava em tribunais, né, falava nos colegiados, era completamente diferente. E eu faço um elogio público aqui. O seu pai, Francisco Oliveira Filho, foi a pessoa que mudou a relação do judiciário em Santa Catarina com a imprensa e com a sociedade. Esse jeito de falar com a sociedade. É um elogio público, mas eu acredito que, neste momento, eu represento muitos jornalistas que participaram da vida dele, participaram daquele momento que ele foi presidente do Tribunal de Justiça. Só aumenta a minha responsabilidade de tudo isso. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado. Teríamos muitos mais programas para fazer e não vamos perder essa oportunidade. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.